paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia, nesse programa que todos os dias nós juntos lemos a palavra do Senhor, né? Tem sido uma bênção para nós lermos juntos a palavra do Senhor. E nessa leitura sequencial que temos feito, estamos no segundo livro de Samuel. Hoje vamos iniciar o capítulo 4, segundo Samuel, capítulo 4. Vamos ler juntos? Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baena, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baena, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Baena, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje o rei meu senhor de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baena, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Siclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem. E cortaram-lhes os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Então, nós encerramos aqui a leitura do capítulo 4 e já vamos prosseguir no capítulo 5 de 2 Samuel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor
e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Sâmua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar a Gézer. Amém? Cerramos então assim a leitura do capítulo 5 do segundo livro de Samuel, já com as vitórias que o Senhor está dando aqui a Davi depois que ele realmente assumiu, o reinado de todo Israel. Amém? Vamos encerrando aqui nosso episódio de hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.